Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se sem combustível, como o Tridente. João Miguel Tavares declara-se signatário, depois de ter conhecido o Manifesto para uma Esquerda Livre, e Pedro Mexia sente-se o panda do Kung Fu. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. A Grécia ainda não acabou, mas se calhar já não falta muito. Vamos falar da incerteza grega mais adiante neste Governo Sombra com Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia. O Pedro Mexia que esta semana quer ser Ministro do Raio. Que raio de ministério é esse, Pedro Mexia? Porque realmente houve um sinal divino. Nós estamos à espera de sinais sobre o futuro da Europa. E no seu caso quer lançar um raio sobre alguém? Não, já foi lançado. Já. Não sei se foi lançado. Não queria como é que se diz? Antropomorfizar. É isso. Custa dizer, bolas. Mas as intenções de Deus, não é? O novo Primeiro-Ministro francês teve dois azares. Presidente. Teve e um que tem a ver com o Primeiro-Ministro. Teve dois azares, mal chegou ao poder. Três, aliás. Primeiro, foi para Berlim, ou como seria se fosse um presidente de direita, foi a correr para Berlim. Mas não, aqui não foi a correr para Berlim. Foi a correr para Berlim, levou com um raio no avião, teve que voltar para trás e mudar de avião. Primeiro sinal divino. Segundo sinal divino foi no dia da posse. Sim, segundo sinal divino. No dia da posse também foi participar na cerimónia do Soldado Desconhecido e uma cerimónia patriótica e apanhou uma chuvada que ficou completamente ensopado. Os jornais franceses chamaram-lhe um banho de realidade. Os jornais espanhóis falaram em chaparrón, que é uma bela palavra para chuvada, pelos vistos. Segundo azar. Terceiro azar. O novo primeiro-ministro francês, nomeado pelo presidente Hollande, tem um apelido, Ayrault, acho que é assim que se pronuncia, que em árabe quer dizer pênis. Ora bem, nós devemos sempre ter cuidado com... É nesse registro de linguagem, pênis? Não sei bem se é uma coisa mais divertida. Nós devemos ter sempre cuidado com quiprocós com idiomas estrangeiros, mas com árabe em particular. E então, por exemplo, alguns jornais árabes já só o tratam por Jean-Marc, porque, imagina, a França ainda quer achar que é uma potência, enfim, uma superpotência. E imaginem o que é ler no jornal do mundo árabe que fala de sanções ordenadas pelo pênis ou de uma cimeira bilateral com o pênis, o que tem eu recomendo. Os franceses têm a mania que são um país do Ayrault. Pois, é isso. Se calhar foi essa. Aliás, o Hollande disse logo a França não é um país qualquer. Disse ele na tomada de posse, que foi outra frase muito, muito esquerda também, que eu apreciei. E, portanto, ainda não houve decisões, não houve tempo para haver decisões relevantes. Houve a decisão de baixar em 30% os ordenados. Isso é um sinal, isso não são decisões. Dos ministros. Há uma decisão que eu quero saudar, maravilhoso, que eu achei fantástico. O chefe da Ministro dos Negócios Estrangeiros do governo Hollande, do governo nomeado por Hollande, é Laurent Fabius, que foi um dos principais defensores do não à Constituição Europeia. O que é muito engraçado, porque alguns dos mais fervorosos europeístas e federalistas estavam muito esperançados nas credenciais europeias deste governo, e o Fabius quebrou o voto partidário e foi o chefe de fila do não à Constituição. Portanto, eu saúdo vivamente, como eurocético, saúdo vivamente a nomeação de Laurent Fabius. A imprensa notou que, ao contrário do que acontecia nos encontros entre Merkel e Sarkozy, desta vez, entre Merkel e Hollande, não houve beijinhos. Sim. Pelo menos à frente das câmaras. Exato. É preciso sempre fazer esta ressalva. Que significado político é que atribui a esta informação, Ricardo Araújo Pereira? Obrigado. Eu li a informação nos jornais e eu gosto quando a imprensa vai ao cerne e, portanto, acompanhei com muito interesse a polémica dos beijinhos. Olha que isso é o cerne. Eu não estou a dizer que não seja cerne. Olha que isso é o cerne. Que não seja cérnico. É que isso é o cerne, porque o lado
posso ser plebeu, peço desculpa, mas não há outra palavra, do Sarkozy, de mexer em toda a gente, de dar beijinhos, não sei o quê. A Merkel detestava, pelo visto não gosta que lhe toquem. Também não deve assim acontecer. Não deve ter assim tantas oportunidades. Mas o Berlusconi, etc. Portanto, eu saúdo que tenham sido removidos do poder líderes que mexem nas outras pessoas. Acho que já estávamos fartos. Tu és tão antissocial. Eu acho que o que acontece é que o significado político parece-me que é o facto do presidente francês ter percebido que um beijo pode ser muito continental, mas os melhores amigos de Angela Merkel são os euros. Portanto, é uma versão daquela música da Marilyn. Agora, inesperadamente, de facto... Isso foi sofisticado. Obrigado. Muito sofisticado. Eu ainda estou a processar. Cuidado que o João Miguel Tavares canta. Atenção, diabo, não é assim. E adoro esse filme ainda por cima. Bom, mas eu fiquei surpreendido, de facto, por inesperadamente Deus participar na discussão a favor da austeridade, enviando um raio para o avião em que viajava a Holanda. Mas isto não salientou a determinação do François Hollande? Salientou, mudou e foi outra vez. Vocês viram aquela coisa da passadeira vermelha, quando a Angela Merkel foi receber o Hollande? Vocês vejam, por favor, se conseguirem estar no YouTube, vejam as imagens. É maravilhoso, porque o Hollande está-se a estrear, ele não sabe bem fazer aquilo. Então a Merkel leva o tempo inteiro a empurrá-lo. Toma lá, chega para lá. Há duas ou três cargas de ombro. Sim, ele empurra mesmo. Não, devia estar a empurrar este. Ela dá-lhe uma ou duas cargas de ombro para que ele vá para o sítio certo. Mas dentro da margem da lei... Eu acho que uma delas é cartão amarelo. Para mim é cartão amarelo. Deixa-me só dizer uma coisa, que é quem está pelo menos familiarizado com as religiões monoteístas sabe que Deus está do lado da austeridade. Não houve nenhuma novidade aí. Entretanto, o novo Ministro das Finanças francês já veio dizer que a França não ratifica o Tratado Europeu tal como ele está e, tal como de resto já foi aprovado pelo Parlamento português. Terá teremos nós sido precipitados ao ratificarmos o tratado aprovarmos no Parlamento o tratado antes dos restantes parceiros europeus, João Miguel Tavares? Não, claro que não, bem pelo contrário. Então se aquilo não tiver efeito nenhum, ainda melhor, porque Portugal está naquela posição do calão, não é? Aquele calão que chumbou, não é? Está desgraçado e está desesperadamente a tentar que a senhora professora Merkel o consiga passar no final do ano. E então é típico de parece escola. Que os gregos também aprovaram. Tu agora tens a grelha infantil para analisar a grelha exclusiva de análise da realidade. Nós vamos continuar, exatamente, sempre infantil. Ursos e abelhas. E aqui é igual. Mas continuamos e então tentas fazer boa figura e tentas responder a tudo primeiro que os outros. Continuamos a fazer a figura do cabo. Pode ser eu sou a favor disto. Afinal ninguém é. Afinal é contra. Mas é a favor. Mas não faz mal. Mas é isso mesmo, nós somos o cabo e agora estamos a tentar fazer boa figura. Pronto, estará entregue o Ministério do Raio ao Pedro Mexia, desta vez Ministro do Raio. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser esta semana Ministro da Austeridade. Isto quer dizer que se rendeu, Ricardo Araújo Pereira, aos argumentos de Angela Merkel? Rendi-me, sim. Fiquei... Porque cada vez percebo melhor o que é aos argumentos de Angela Merkel, Passos Coelho e João Miguel Tavares. Toda a gente, sim. Obrigado, Ricardo. Quanto mais o tempo passa, mais eu percebo melhor, sim, o Miguel Tavares e o que é de facto esta política de austeridade. No leito da morte e dizem, o João Miguel é que tinha razão. Muita gente está a fazer isso. Mas há alguma informação nova que o faça querer ser Ministro da Austeridade? Foi aquela... Eu acho que tem aí, não é? Tem essa notícia. Eu não trouxe os dados, mas... A média salarial dos trabalhadores das empresas... Sou contra dados. Notícia de que a média salarial dos trabalhadores das empresas cotadas no índice PSI 20, na Bolsa de Lisboa, caiu 11%. Em contrapartida, a média salarial dos presidentes dessas empresas cresceu 5%. Mais de 5%. É isso. Portanto, dos trabalhadores desce 11%, não é? A dos presidentes cresce mais de 5%. E isso é significativo a quem é que se dirige a austeridade e quem é que deve pagar, para já, quem é que vivia acima das suas possibilidades. E as administrações ganham 44 vezes mais do que os trabalhadores, sim. Portanto,
vê-se aqui claramente quem é que vivia acima das suas possibilidades. De facto, eram os trabalhadores, porque os gestores, os presidentes, têm um emprego à prova de crise. Eles vivem sempre, até penso que viviam poupadamente, viviam aquém das suas possibilidades, porque uma vez que os salários crescem até em altura de crise, não há nada que os apanhe. Não é? Será que a austeridade, quando nasce, não é para todos, João Miguel Tavares? Já tínhamos descoberto isso há muito tempo, infelizmente. Atenção, isto quando chega aqui, eu só sou de direita ali mais ou menos num certo espectro que geralmente não atinge os gestores das grandes empresas. Isto, de facto, é uma pouca vergonha. Não há outra maneira de falar nisso. Ou seja, quando chega a este nível e de pôr, digamos assim, o capitalismo selvagem na ordem, eu sou um rapaz profundamente de esquerda. A ideia de luta de classes. Não, ou seja, há um lado aqui. Por isso é que eu quero que a esquerda comece a existir, não é? E dizer coisas de jeito e coisas que as pessoas compreendam. Porque, de facto, desde os Lehman Brothers e tudo isso, essa boa honestidade mínima, não é, que convém que todas as pessoas tenham, ainda não chegou ao topo, não é? De facto, não chegou a Manhattan, nem a Wall Street, nem ao nosso PSI 20. Acompanha este momento de luta de classes do João Miguel Tavares? A luta de classes é mais ou menos como a lei da gravidade. É difícil discordar dela, não é? Não sou necessariamente um adepto da interpretação e sobretudo das conclusões que o marxismo tira da luta de classes, mas que ela existe e que existe estas disparidades e que, no fundo, já disse isto aqui várias vezes no programa, a base ética, digamos assim, para qualquer política reformista e austera ou não austera, mas reformista em geral, devia ser que a cada um segundo as suas possibilidades. Outro pequeno brocado marxista. Parece-me evidente. E, portanto, enquanto isso não acontecer, de facto, não haverá nenhuma política de sacrifícios que seja eticamente sustentável. Mas há uma questão vocabular que é central aqui, que é o facto de, por exemplo, subsídio de férias ser uma expressão muito negativa. Já porque é um subsídio, não é um auxílio, um socorro a quem, pelo visto, está necessitado. Depois é de férias, que é uma coisa que os calões fazem, que é estar de repimpados. Bónus, não. Bónus é positivo, é um prémio, é uma coisa para vencedores. E, portanto, se trocarmos... Que é o que faz com que tenha havido este aumento nos vencimentos. Haja bónus, sim, e não haja subsídios de férias. É possível. Temos então o Ricardo Araújo Pereira à frente do Ministério da Austeridade e vamos ter o João Miguel Tavares, Ministro das Polícias, para mandar prender alguém, João Miguel Tavares? Não, nada disso. Então, para que quer tutelar as polícias? Não é polícias... Eu também não percebi esta tua... Explica-nos o teu... É para policiar. É para policiar não as pessoas, mas as... Palavras, é isso. Quer ser Ministro das Polícias. Acha que as palavras de Passos Coelho, porque é isso que quer referir-se, foram lidas de uma forma distorcida ou injusta ou foram proferidas de forma distorcida e injusta? Não, estamos nas tintas para tudo isso. A maneira de... Estão a policiar as palavras do Primeiro-Ministro. O que eu acho é que Pedro Passos Coelho disse aquilo em que acredita. E é lamentável. Voltamos a isso. Mas alguma pessoa civilizada pode não policiar as palavras? Não, podes. O próprio. Não é isso. A civilização nasce para nós policiarmos as nossas palavras. A questão é, o que Pedro Passos Coelho disse no encontro de empreendedorismo, basicamente, é aquela coisa que já foi repetida mais ou menos 1 milhão de vezes, com variações entre crise e desempregados, que é aquela coisa de, em caracteres chineses, a palavra crise tanto significa perigo, é formada com os caracteres de perigo e de oportunidade. É uma coisa que nós já ouvimos 500 vezes. E as pessoas depois dizem, que horror, o Pedro Passos Coelho a dizer isso. Não é crise, não era crise, era desemprego. Eu sei. Sim, mas é uma variação, crise, desemprego, é o mesmo, é exatamente... Não é bem uma variação. Não é bem uma variação. É exatamente o espírito, que é um espírito completamente liberal e americano, das pessoas acharem que se estiverem mal, conseguem reformular a sua vida. Não é isso. O problema não é isso. É que ele é primeiro-ministro. Eu sei que ele é primeiro-ministro. Ele é primeiro-ministro, mas está ali a verbalizar numa coisa... Se ele fosse um colunista que tivesse escrito isso, nós podemos ou não respeitar essa linha de pensamento. Mas peguem lá. Mas ele é primeiro-ministro. E um primeiro-ministro tem que policiar as suas palavras. Mas parecendo que não, este meu pensamento tem um bocadinho mais de sofisticação do que isso. Lá, mas isto é um pensamento. É um pensamento. Eu sou apanhado de surpresa por esta informação. É um pensamento. Ou seja, eu tomo nas tintas, na verdade, para que o Pedro Passos Coelho diz, naquele aspecto, ainda por cima, que é algo que é de um pensamento liberal. O que eu quero saber é se aquele tipo de pensamento tem alguma aplicação em Portugal. Ou seja, o que eu quero saber é se realmente ele acha isto, não é? Que uma pessoa desempregada vai e abre o teu próprio negócio e arranja uma banquinha de maçãs à frente da tua casa e arranja-te.
ok? Que é um pensamento com o qual eu idealmente simpatizo. Se o senhor se eu for desempregado e tiver uma bruta ideia, e se eu for a um banco e dizer, senhor banqueiro, tenho uma ideia Os aqui empréstimos do estão melhor, aí momento empreste-me um estagnados. dinheirinho. Certeza E o banco empresta? Não. Lá está. O banco não empresta. Agora, então, por favor, Mas por isso é que não se pode... Batem no Passos Coelho por aquilo que ele não anda a fazer e não por aquilo que ele anda a dizer. Mas por isso é que um governante... E isso faz uma diferença gigante, porque nós andamos completamente... Nós estamos numa altura de crise brutal e as pessoas andam... que isto é muito deselegante, a maneira como ele diz. Quer saber se o país está a ser reformado, os bancos estão a emprestar dinheiro, onde é que... se eu for desempregado, tenho uma oportunidade. Ou seja, é isso que tem que ser dito. Mas se alguém faz uma declaração... Se alguém faz uma declaração... Não é insensível, ele pode ter sido incompetente. Então, se alguém faz uma declaração que supõe uma situação que é das pessoas poderem safar-se da sua vida, que não existe, e se o governo tem intervenção sobre as circunstâncias... Certo. Então, mas não é insensibilidade. Isto não é uma pessoa que escreve um artigo de opinião. Certo, mas... Isso é insensibilidade. Não, mas é isso, mas eu estou nas tintas para a insensibilidade. Porque a questão aqui não é de sensibilidade ou insensibilidade. O que eu quero saber é se ele está a ser competente ou incompetente. E se aquilo é uma palavra que estivesse a ser competente, a questão da sensibilidade, a questão das palavras, a questão de dizer coisas. Estamos com 1 milhão de desempregados. Dizer coisas... Tu estás no meio de uma guerra e queres saber, por favor... Prima o gatilho. Mas a guerra não é contra os desempregados. Por favor, prima o gatilho com um bocadinho mais de delicadeza. Contra quem é a guerra? A guerra é contra o mundo em que tu vives e contra a verdade, tudo o que tu fizeste até agora e contra a tua existência. Verdadeiramente. Já parece um homem de esquerda agora outra vez. Mas estás? No mesmo dia em que o Primeiro-Ministro... Quando é que foi isso? No mesmo dia em que o Primeiro-Ministro fez essas declarações polémicas, o amigo do João Miguel Tavares, podemos a partir de agora referir-nos assim, um homem com quem eu troquei tantas palavras. O Ministro das Finanças citava um estudo segundo o qual os efeitos traumáticos do desemprego são mais difíceis de ultrapassar do que os efeitos do luto pela perda de uma pessoa próxima. Certo. São contraditórias as duas declarações? Não? Acho que não são. De facto não são. E consoante o contexto não são. Mas lá está, voltamos a isso. Voltamos ao jogo. Aliás, aquilo que o Ministro disse, eu suponho que os estudos sejam completamente verdade e daquilo que é a experiência de muitos de nós. Eu não diria, quer dizer, também depende, é um bocadinho exagerado, faz o luto e não sei o quê, também depende certamente das pessoas que morrem e tudo isso. Posso citar Sigmund Freud? Por favor. Eu desejo que se faça o luto e não a melancolia. Tomem nota. Para os nossos ouvintes eruditos. Mas, por favor, deixem-se de queixinhas de foste tão indelicado. E digam, mas é só aumentar a governar bem. Isso prende-se com toda a comunicação social. Esta semana conheceram-se os novos números do desemprego. Há agora mais de 800 mil desempregados, 800 mil pessoas à procura de trabalho. Oficialmente são 819 mil. Que oportunidades é que se lhes oferecem, Ricardo Araújo Pereira? Aparentemente todo um mundo de oportunidades. Eu gosto de palavras. Atenção, gosto de palavras. Ganhas a vida com elas, elas têm... Aliás, todos nós aqui. Porque elas significam coisas e tal, e nessa medida aprecio. Até já houve uma peça de teatro. Há uma discussão filosófica sobre isso, sobre significam coisas. Mas eu acho que houve gente que disse que eu acho que o Passos Coelho está a confundir desemprego com militância numa Jota, que isso é que dá muitas oportunidades, dá para fazer muitas coisas e é muito giro e tal, e para administrar empresas do Ângelo Correia e tal. Mas o desemprego em si, eu acho boa esta perspectiva de olhar para desgraças e vê-las como uma oportunidade em vez de como uma desgraça. E isso devia ser extensível a outras que não só o desemprego. Por exemplo, incêndios no verão. Uma oportunidade para uma boa churrascada, com amigos, passar um leitão ali nas labaredas, ir para a cadeia. Oportunidade. Descansas, lês, tens novas sensações no duche. Pode haver todo um leque de experiências novas. Lá está. São as novas oportunidades. Sim, pois. E tu és a favor dessas, atenção, até já ganhaste prémios sobre isso. Sou, exatamente. És a favor das novas sensações de duche. Sou, desde que não sejam efetuadas no meu próprio organismo. Agora, que belo momento de rádio. Não é? É só para fazer essa ressalva. Não vá o público em geral não vais receber mails, não é? Agora, eu gosto muito eu acho que foi pela mesma altura em que Passos Coelho disse que o desemprego era uma oportunidade, disse no Parlamento, aliás, que a carga fiscal é insuportável.
E isso é outra coisa que eu acho admirável. É um primeiro-ministro que sonha, não é? Porque normalmente o sonho é associado à esquerda. Ir para além do possível. Tentar, enfim, aquilo que é... E Passos Coelho quer isso, só que é com a nossa algibeira. Ele vê a utopia no nosso bolso, que é a carga fiscal é insuportável, agora suportem-na. Isso eu acho interessante esse porque não há alternativa. Pois é. Tens que aguentar. Mas é isso que eu gosto. O que eu gosto é isto. São os partidários do realismo na política. Tens a Grécia. Não, Podes optar a solução grega. Os partidários, eu gosto disto. Os partidários do realismo na política que dizem, atenção, temos que ser realistas, não há dinheiro. Por outro lado, a carga fiscal é insuportável, suportem-na. Insuportável quer dizer aquilo que não se pode suportar. Portanto, não é realista pedir às pessoas para suportarem coisas insuportáveis. Pronto. Digo eu. O João Na Maguila... nossa vida E queria só uma nota que é chegar ao pé de um desempregado e dizer-lhe: ouve lá, agora inova, empreende, pá. Empreende. E o desempregado dizer: mas eu tenho fominha. Estás a perceber? É isso que eu acho. Há uma... Exato. Eu sei que tu não ligas à insensibilidade. Sim, senhor, mas não eu sei acho, se lembras, enfim. na semana passada disse aqui, lembras da história das misericórdias, que é a maior vergonha alguém hoje em dia dizer que o dinheiro para as misericórdias Chá não galões é... de outros programas. Eu só verdade, espero não vale que o a pena. Governo não esteja especialmente empenhado no combate às oportunidades. Felizmente parece-me que não. O João Miguel Tavares é, portanto, Ministro das Polícias esta semana. Daqui a pouco a Grécia, a solução grega. Antes, A favorita o aqui do panda Ricardo. do Kung Fu. É assim que o Pedro Mexia diz que se sente. Isso é alguma mensagem em código, Pedro Mexia? Sim, porque agora as pessoas usam muito. Eu, quando leio uma notícia que envolve uma figura pública, que começa com o nome dessa figura pública, dizer fulano tal escreveu no Facebook, não há possibilidade nenhuma de não ser uma coisa realmente estúpida. Não há possibilidade nenhuma. Qual foi a última vez que viram, tirando na rua árabe, coisas que não fossem realmente estúpidas escritas no Facebook? Neste caso é a mensagem de Jorge Silva Carvalho, um espião agora há contas com a Justiça, que escreveu no Facebook. Escreveu em código. Eu adoro quando tu achincalhas as redes sociais. Gosto da poesia também. Mas quando achincalhas as redes sociais... Mas o Silva Carvalho escreveu no Facebook, lá está, Temos que ler uma a passagem. sua reação a esta situação em que ele está envolvido, mas com um código que tem a ver com a animação e que tu vais ler. Era uma vez um panda grande e gordo. Perdão, o panda grande e gordo. O panda que se tornou o guerreiro dragão do Kung Fu. Quando lhe deram o segredo do guerreiro dragão, ele percebeu que não há segredos. O segredo do sucesso era o treino e o trabalho. Mas os inimigos, Tai Long e Lord Shang, de tanto quererem o poder e controlar o Kung Fu, a sintaxe também não é maravilhosa, mas Não. pronto, aniquilaram mestres do Kung Fu e quase que destruíram a arte marcial. A ambição doentia leva sempre à destruição? Finalmente um homem que fala como eu... E eu percebo. Claro, isto é Confúcio para crianças. Não, eu percebo tudo isto. Quero fazer a exegese deste nada prosa, eu Pedro admito- Mexia. Eu posso ser um espião em Portugal porque eu percebo isto. Eu admito que seja um pouco suspeito, porque eu trabalho para Tai Long, Ricardo Costa e Lord Shang, Francisco Pinto Balsemão. Portanto, isso pode... Ele sabe o código. Enquanto panda pode prejudicar a minha Exposição. sim, mas a verdade é que nós soubemos as coisas que nós sabemos sobre Silva Carvalho, mais do que chocantes, são lamentáveis, porque houve já várias pessoas, como Miguel Relvas, já vamos falar também do envolvimento dele, e outras pessoas que disseram que ele mandava clippings, e já falámos aqui da licença para recortar a semana passada, mandava clippings a dizer: George Bush visita o México. Fonte, Reuters. Era nisto que constava o seu trabalho de espionagem. Portanto, mais do que... É o trabalho de estagiário do público. É estar ao lado do Telex. Olha, A rasgar telex. E foi por Cada isso que rasga ele o foi telex. ganhar 40 mil euros para ongoing. Isto, Tenho as mais minhas do que dúvidas. infame, é chincalhante. E o panda do Kung Fu, esta metáfora, afinal a espionagem à portuguesa será uma espécie de filme de desenhos animados, Ricardo Araújo Pereira? oh Carlos, boa observação, eu acho que sim. Portugal inteiro é, aliás, porque nos desenhos animados sucede aquilo que o professor José Gil diz que acontece em Portugal, que é o fenómeno da não inscrição. Não é possível nos desenhos animados cometer um erro fatal. Ninguém morre nunca num desenho animado. O Jerry convence o Tom a engolir uma bomba. Rebenta a bomba. No episódio seguinte está lá o Tom outra vez. E em Portugal é assim, ninguém nunca comete um erro fatal. As pessoas sobrevivem a todos os seus erros fatais com... O que é engraçado em relação a erros fatais é que o ministro Miguel Relvas disse que não há nada de estranho porque recebia muitos SMS, mas não lhe respondia.
E é normal que toda a gente recebe SMS que não responde, sobretudo o Ricardo, e-mails, etc. Toda a gente conhece a categoria do spam, quer o spam real, quer o spam que nós atribuímos a essa categoria, mas, em geral, o spam que nós recebemos não sugere listas de espiões. Quer dizer, se uma pessoa que é ministro recebe eu suponho que ele terá até recebido ainda antes, agora não tenho a certeza. Mas, enfim, recebe uma mensagem em que um espião, ou um ex-espião, se é que existem ex-espiões, lhe sugere uma lista de agentes secretos. Até custa dizer agentes secretos, mas pronto, mas é disso que se trata. Não basta só não responder, porque Relvas disse, eu não respondi, mas não basta não responder. Se eu receber no meu spam uma lista de agentes secretos, eu vou perguntar o que é isto. Não é normal, não é a mesma coisa que mandar um clipping da Reuters. Parece que o Ministro conseguiu explicar-se convenientemente no Parlamento, João Miguel Tavares. Ele tentou escapar-se, não é? Até disse que o clipping era mau, que eu acho uma deselegância. Ele tinha dito primeiro que não se lembrava dos SMS. Não, e disse que não. Eu não vou transformar aquilo que é uma tempestade num copo de água numa tempestade num copo de licor. Foi bonito. A seguir eu estou à espera que apareça também o copo de bagaço. Disse ele? Foi esta frase textual. Muito boa esta frase. E a seguir há de ver o copo de bagaço e sempre mais pequenino. O que lhe aconteceu até agora não é excessivamente grave, no sentido em que ainda não apareceu nada realmente, brutalmente comprometedor. Mas as esperanças não acabam por aqui, porque eu acho que isto ainda vai ter muito para dar. Agora que já sabemos porque é que o Pedro Mexia se identifica esta semana com o panda do Kung Fu, é a altura de nos surpreendermos com o João Miguel Tavares, que se diz signatário. Assinou mesmo o chamado Manifesto para uma Esquerda Livre, João Miguel Tavares? Não assinei com medo de retaliações, então, porque depois iam achar que eu estava a gozar com as pessoas e não estou. Mas, portanto, eu queria fazer isso. Agora, mas teve vontade? Não, sim, porque eu concordo com tudo o que ali está. Porque mas eles querem uma esquerda, não sei o quê. Eu também quero uma esquerda livre. Eu acho que a esquerda está agrilhoada numa montanha de palermices e preciso também que ela se liberte e comece a dizer coisas de jeito. Eu, aliás, ainda há bocadinho aqui defendi que eu sou de esquerda a partir de um certo nível de rendimento anual. Ou seja, eu quando chego, se eu estiver a falar com um gestor de um PSI 20, eu provavelmente sou um rapaz de esquerda, porque acho que lá está, a tal moralização do capitalismo ainda não foi feita. Há alguma coisa que eu tenha surpreendido no manifesto? Não. A única coisa que eu não subscrevia é eles falam em deixar o caminho aberto à ofensiva reacionária. Pronto, a ofensiva reacionária é uma coisa... ainda por cima é escrito com o novo acordo ortográfico, o reacionário. Mas o meu problema é que chega mesmo muito antigo acordo ortográfico. Agora, tirando isso, quer uma esquerda mais livre, eles dizem que a atual esquerda é mole, e além de ser mole, é inconsequente. Coisa que eu acho exatamente o mesmo. Eu acho que quero um Portugal mais igual e quero uma Europa mais fraterna, que eu não quero. Eu quero tudo isso. Não sou signatário, o que só beneficia este manifesto. Exato. Aliás, é por concordar com ele que não o assino, que é para não o prejudicar. Tem que usar essa. É uma boa desculpa, não é? A esquerda mole e inconsequente, acho que são duas, não é? Uma parte é mole, outra é inconsequente. Que é o pior que pode haver, é mole quem é mole, quem é mole não é. Geralmente não há grande consequência. Não. Mas eu acho que este manifesto pretende, reivindica uma esquerda que está ali no entremeio entre a mole e a inconsequente. Entre a esquerda que, ao contrário do PS, é mesmo de esquerda, não é? E entre aquela que, ao contrário do conjunto Bloco, o PCP, deseja governar. Exato. E eu assino isso também por baixo. Acho que é esse tipo de esquerda. O que é que este manifesto traz de novo? Se é que traz alguma coisa de novo à política portuguesa? Estranhamente é exatamente o que o Ricardo disse. Sim. Ou seja, claramente... Eu não disse que íamos concordar todos sobre este assunto. Não, quer dizer, não há nada de novo no sentido de que as opiniões e a visão do mundo e da política que lá está é aquela que é conhecida dos economistas, dos opinion makers, dos políticos, dos académicos de esquerda. Mas há claramente um PS bloqueado com a história da abstenção violenta e do que isso significa enquanto postura, e há uma esquerda, a esquerda do PS, que, como se vê, por exemplo, até na Grécia, em que o Partido Comunista diz que não entra em nenhum governo, há uma esquerda que não está disposta a exercer o poder, nem a fazer compromissos. E, portanto, mas se é um embrião do novo partido, ou pode ser... O manifesto diz, não sei se é um manifesto, se bem que é o próprio manifesto que diz que fundar um partido seria o mais fácil. Eu duvido dessa formulação. Acho que seria fundar um partido, quer dizer, fundá-lo é fácil. Fundar é fácil. Mas
Isto é claramente uma tentativa de sondar se há ou não um espaço político entre o PS e um Bloco. Eu acho que há, e eu, que não sou desse espaço político, desejo que ele exista. Está assinado o estado de espírito de João Miguel Tavares. Isto ao mesmo tempo que o Ricardo Araújo Pereira se confessa sem combustível. Quer dizer que vai ter de estacionar, Ricardo Araújo Vou ter de Pereira? estacionar. Mole, inconsequente e sem E combustível. sem combustível, vê bem como eu estou. Sente-se na mesma situação do submarino de 500 Do Tridente, milhões. sim. 500 milhões, mas agora não temos Estacionados. dinheiro para o combustível. A grande questão é quem é que está a desempenhar as tarefas essenciais que seriam desempenhadas pelo submarino Tridente agora que não há combustível para ele funcionar. Porque que ele era essencial ao país, acho que é evidente, não é? Agora que não tem combustível, quem é que está a desempenhar as tarefas Tem do resposta para submarino? isso? Não, mas tenho uma proposta que é investir em cordame, cordas grossas e compridas, para que o submarino, mesmo sem combustível, funcione. Ata-suma ao bico do submarino, eu acho que é o Termo técnico. e outra portanto, à proa, ok. À Lá atrás. popa, lá atrás. E depois alguns fuzileiros vão para os Açores, outros ficam cá e outros vão, por exemplo, à Madeira. E comunicam, puxa daí! E eles começam a puxar dos Açores e o submarino vai fazer a ronda até aos Açores. Uma triangulação. Puxam da Madeira e vai lá. E puxamos para cá e volta. Depois, para ir aos Estados Unidos, é preciso pedir autorização para irem fuzileiros para lá puxar a corda. Podem ser desempregados. Podem ser desempregados, sim. E para puxar aquilo são precisos muito. Aliás, costuma-se falar da força de trabalho. Lá está. E é essa. Para que é que serve o submarino parado, João Miguel Tavares? Desconfio que seja só para provar o quão parvo aquele negócio foi. Mas a mim o que me espanta aqui é porque é que aquilo não custou 505 milhões? Porque era só mais 1%. E aqueles 5 milhões ficavam para o gasóleo. Eu, tendo em conta a quantidade de polémicas, eu sugiro a Paulo Portas que, se houver qualquer decisão que envolva submarinos, ele manda antes corvetas ou fragatas, porque submarinos está visto que não dá. O Ministro da Defesa revelou esta semana no Parlamento que a operação levada a cabo por causa do golpe de Estado na Guiné custou 5,7 milhões de euros. Foi um gasto justificado? Isso, quer dizer, não temos informação suficiente para dizer isso. A verdade é que se tivessem morrido portugueses na altura, estávamos todos a dizer o escândalo, não sabemos proteger os nossos cidadãos. Não faço ideia quais são os gastos apropriados. Parece muito, não aconteceu nada, mas eu acho que nessas coisas, better be safe than sorry. Esta semana foi dominada pela incerteza grega. Já se sabe que vai ter de haver novas eleições, porque o resultado das anteriores não permitiu a constituição de uma maioria de governo. A responsável máxima do FMI já começou a falar da necessidade de os gregos saírem do euro numa saída ordenada. É muito boa essa expressão. Ainda há forma da Grécia se manter na moeda única, João Miguel Tavares? Pois, quando o FMI começa a dizer aquilo e quando os gregos desordenadamente começam a ir para os bancos levantar o dinheirinho, manifestamente eles não querem sair do euro, não é? O que é que estão a tirá-los dos bancos e pôr os euros todos debaixo do colchão. É raro as pessoas correrem ordenadamente, exceto na meia maratona de Lisboa. As pessoas tendem a não correr ordenadamente. E, portanto, isto está muito mal parado. Quer dizer, vamos ver qual é que é o resultado das eleições, mas eu quer dizer, com o que indicam as sondagens e com o que eles esperam. Neste momento estão par a par a Nova Democracia e o Syriza de extrema-esquerda. A Nova Democracia Nenhum que é deles uma quer sair decisão. do euro, não é? Agora, a Syriza é que ainda teria que encontrar a quadratura do círculo, que seria não pagar nem mais um tostão e manter-se dentro do euro. Eu não sei como é que eles vão conseguir. O que é curioso é que o próprio bloqueio que resultou das eleições e que provavelmente vai resultar das próximas eleições, também é um bloqueio na própria situação dos gregos, que querem ficar no euro, recusar as medidas de austeridade. É complicado. É a posição de Ricardo Araújo Pereira, o que é que ele aqui só está num programa de rádio, enquanto os outros lá têm mesmo que resolver a vida deles. É exatamente isto. Até que, enfim, que o meu pensamento é vertido com a clareza que eu esperava. Vertido no sentido... As várias mensagens políticas dos líderes europeus esta semana são uma tentativa de condicionar os gregos da próxima vez que forem votar? Não sei porque é possível condicionar quando eles têm medo. Ora, só se tem medo quando ainda há alguma coisa a perder. Eu acho que a Grécia já está tão esmiferada. Sabes o que é preciso ter para ter medo, não é? É, exatamente. É isso. A Grécia, neste momento, Eles já o perderam no duche. Quando a Grécia já está tão esmiferadinha que eu acho que a própria União Europeia e os responsáveis já começam a falar com alguma tranquilidade na saída da Havia Grécia. aquele deputado do porque acho que já PS está que tudo dizia que se cautelado. Portugal se recusasse a pagar a dívida, que os banqueiros alemães começavam a tremer.
Acho que os já não gregos... tremem, já não devem ter dívida grega, acho que já se livraram da dívida grega. Mas eu não creio que a grande preocupação seja a Grécia. A grande preocupação é o efeito dominó que isso pode ter sobre as... Mas por acaso eu tenho esperança agora na Grécia, porque na Bélgica isto resultou. Este impasse em que não há governo, isto resultou quase um ano sem muito governo, bem não na foi? Grécia, não podiam Na impor Bélgica, medidas de na austeridade. Curiosamente mantiveram-se no euro, sem medidas de austeridade. Assim, de repente, é capaz de não ir acontecer a mesma coisa. Estava capaz de apostar um almoço. Estamos a entrar na altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta Ron Paul. Não será um bocadinho tarde agora que ele desistiu? Não, eu estava à espera que ele desistisse para o apoiar. Não para o apoiar. não para o apoiar, porque, enfim, ele não era o meu candidato, para assim dizer. Eu não tenho candidato, enfim, não sou o jornal A Capital que apoiou candidatos americanos, mas o meu favorito dos republicanos era o John Huntsman, que teve para aí 1%. Portanto, mas o Ron Paul, que eu acho que tem algumas ideias que seriam perigosas se ele fosse candidato, mas eu estive a ler um livro dele que se chama Liberty Defined, que é um livro um bocadinho muito simplista. Agora ele gosta de explicar o mundo numa página, mas que tem uma clareza de pensamento sobretudo sobre as questões das liberdades individuais, algumas das quais muito distante do que é o mainstream do Partido Republicano, liberdades civis, etc., que eu acho intelectualmente muito interessante, embora politicamente nem sempre muito aplicável. O Ricardo Araújo Pereira decreta um voto de louvor à pulseira eletrónica. Sim. A uma em particular ou a todas em geral? A todas em geral, a propósito de uma em particular que é a Duarte Lima, eu sempre achei, perigoso alguém que está acusado de roubar, ou, se tiver frequência universitária, burla, de dar-lhe uma pulseira. É turno, dá-lhe uma pulseira, não faz muito sentido. Mas... Só se for aquela do biorritmo. Só se for essa, sim, a Power Balance, que essa era em si mesmo um roubo. Exato. Essa era muito boa. Mas atenção, eu vi no outro dia uma reportagem na televisão e vi porque é que eu fiquei agradado com a pulseira. É porque aplica-se no tornozelo. Portanto, é vigilância e é sensualidade. Finalmente, o João Miguel Tavares decreta sorte a Pedro Proença, o árbitro português que vai estar na final, a apitar a final da Liga de Campeões. O Ricardo diria certamente que os tipos de azul vão ter mais sorte que os de vermelho, não é? Já está mais ou menos definido. Aliás, atenção, só 2 árbitros portugueses é que apitaram a final da Liga dos Campeões. António Garrido e Pedro Proença. Curiosamente, 2 funcionários do Porto. Se calhar, não se pode dizer se calhar. Não, se calhar não se pode. Repudio estas afirmações. Tu autorrepudias. Acho que acabaste por referir. É incrível. É uma nova técnica do Uma espécie de autorrepudio. outro estranho amor. Sim. Está concluído. Ai, não, ainda Não, era só para sublinhar a boa sorte. Então, mas boa sorte para o Pedro Proença? Sim. Naqueles foras de jogo mais complicados. Eu queria aproveitar esta recomendação para saudar, porque sabemos agora que vamos ter diretos diários dos bastidores da seleção. Tudo a dieta, os cocós. Vamos seguir tudo o que aqueles marmanjos vão fazer durante não sei quantas semanas, poucas, suponho eu. Incluindo sensações na ducha. Ui, está concluída mais uma reunião da semana, 2 a 8 dias, à hora do costume. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.